Oi, olá, gente bonita, tudo bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo, triplo, faz tudo que o YouTube pede para me ajudar cada vez mais a alcançar um número maior de pessoas. Nós estamos vivendo, nós temos ciclos no mundo, né? Na vida, durante a vida a gente passa por vários ciclos que não são desencadeados por nós mesmos. São coisas que acontecem e que tomam proporções bem grandes. Como é o caso de narcisismo. Já falei para vocês que narcisismo tem um distúrbio de personalidade narcisista e tem o narcisista, que é genérico, ou seja, que é usado para classificar pessoas tóxicas que têm qualquer outro distúrbio. Então, assim, ficou um termo mais fácil da gente lidar, conversar e tudo, mas é importante você entender que hoje se chama esquizofrênico de narcisista, psicopata de narcisista, sociopata de narcisista, borderline de narcisista, bipolar de narcisista, esquizotípico de narcisista e todas as outras doenças e distúrbios que têm características tóxicas, né, de pessoas que magoam, que abusam, que ferem as outras emocionalmente e às vezes fisicamente. Então, estão chamando todos de narcisista. Por quê? Porque essas doenças, elas têm traços parecidos, elas têm traços iguais, às vezes. E aí é uma confusão muito grande. Além do mais, essas doenças, elas se agregam, tá? Elas vão se agregando porque elas são parentes, são de família mesmo, disfuncional. Então, vamos lá. Nosso tópico de hoje você já assistiu o filme A Garota do Trem? Tem um personagem chamado Raquel que sofreu gaslight do marido de uma forma tão severa que a memória dela ficou fragmentada. Se você nunca assistiu, vai assistir. Não é um filme de ação, não é um filme bonito, não é um filme, é um filme até cansativo para a gente assistir. Mas se você quer saber o que é abuso, como ele processa, porque o abuso, gente, tem várias variantes. Não é só xingar a pessoa, não é só, tem coisas horríveis no abuso. E gaslight eu já falei para vocês, é uma das piores coisas que existe no abuso, é uma das piores táticas do abuso, é gaslight. Cria erosão na autoestima da pessoa, confunde a pessoa, faz com que a pessoa se sinta mal, você sente culpa, ao mesmo tempo você fica numa confusão mental muito grande. Então é disso que nós vamos falar hoje aqui, dessa confusão mental, desses fragmentos de memória. E como referência, eu estou dando esse filme. A personagem chama Raquel, ela vai todo dia para o trabalho de trem e ela passa na frente da casa que era a casa dela. E ela fica olhando aquela família lá que o outro construiu. E aí vem várias coisas na cabeça dela que é preciso você assistir o filme para entender, mas é para assistir o filme no momento que você estiver relaxado, no momento que você tiver com tempo, porque não é um filme que você assiste que você capta as coisas rapidamente, entendeu? É um filme de percepções. Você tem que aguçar a sua percepção para você entender o que é que está acontecendo naquele filme, se você ainda não assistiu. E se você assistiu e não entendeu direito, volta lá depois que você assistiu o meu vídeo, que você vai entender o filme, tá bom? Então vamos lá. Tem alcoolismo nesse filme e você fica presa nessa história assistindo, entendeu? Onde o personagem tem as memórias fragmentadas, o ex-marido era um manipulador de forma tão insidiosa, mas tão insidiosa, que ela começa a duvidar de si mesma e das suas memórias e da própria percepção, porque é isso gaslight. Gaslight
é uma das táticas mais perversa que existe. Imagine você colocar uma coisa no lugar e a pessoa dizer que você não colocou. Imagine uma pessoa fazer uma coisa na sua frente e dizer que foi você que fez, sendo que não foi você que fez, você viu a pessoa fazendo e a pessoa fez na sua frente para você ver. Mas ela diz que foi você. E no final, você acaba concordando que foi você realmente que fez. Então, o gaslight é um tipo de abuso criminoso mesmo, sabe? Que destrói a pessoa. É disso que nós vamos falar, de coisas bem sérias. Então, todos os dias, quando ela pega o trem, ela passa pela frente da sua antiga casa, onde ela vê o ex-marido com a nova família. Isso reacende sua dor e confusão mental. Esse filme mostra como o gaslight pode nos levar a colocar de volta, questionar as nossas próprias experiências e a nossa percepção, ainda que seja correta, factual, e às vezes até com evidências de manipulação, como Raquel, a garota do trem, né? Tiras repetidas ajudam a internalizar a crueldade mental de alguém. A mentira faz parte da manipulação. Para você não pode manipular e nem consegue manipular alguém com a verdade. Para você manipular uma pessoa, você tem que usar mentiras. E isso é uma das características de pessoas tóxicas e de pessoas narcisistas, entendeu? O marido da Raquel, ele usou tantas mentiras para manipular ela, que ela questiona as próprias percepções dela, mesmo assim a pessoa ainda questiona. Ela fica presa nesses fragmentos, né? Naquela tortura mental, porque a mente fica parecendo que tá. Eu não sei se você mora em um lugar onde no inverno ou em outras épocas do ano você acorda e tem aquela neblina e você não consegue identificar direito o lugar que está por trás daquela neblina. Se você mora muito tempo nesse lugar, você sabe que ali tem um prédio, uma padaria, uma escola, qualquer coisa. Mas aquela imagem está embaçada, está esfumaçada. É assim que fica a mente de uma pessoa que sofreu gaslighting. Ela não tem a percepção nítida, clara das coisas. Então, você fica em uma confusão mental muito grande, nessa névoa mental. Eu já há alguns 3 ou 4 anos atrás, eu fiz um vídeo sobre a névoa mental. A manipulação gaslight, ela é uma manipulação auto-infligida. Mostra, ela é auto-infligida e ela tem efeitos devastadores sobre o seu psicológico. Isso mostra como é fácil ficarmos presos em lugares e em ambiente familiar, com nossos entes queridos, claro, porque isso nos faz duvidar da nossa realidade quando você sofre gaslight. Você diz assim: minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio, meu avô, pessoas queridas, pessoas que você conhece. Então você começa a duvidar de você e nunca deles, porque são autoridades, são pessoas que têm uma função de autoridade na nossa vida. Nossos pais, nossos avós, nossos irmãos mais velhos, nossos tios. E eles vão moldando a nossa forma de ver as coisas. Então é muito fácil a gente ficar preso porque a gente se sente em dívida, a gente se sente culpado, a gente sente que a gente precisa melhorar, consertar, para que aquelas pessoas não duvidem da gente. E a gente vai botando na cabeça que somos pessoas más, somos pessoas perversas, que somos pessoas ruins, porque eles fizeram nós duvidarmos da nossa credibilidade, da nossa integridade até. Nos leva a duvidar da realidade, da nossa realidade. E a gente passa a viver na realidade dessas pessoas. Qualquer pessoa pode ser vítima de manipulação, gaslight. Aliás, todo mundo, a maioria é vítima disso. Só que quando você passa muito tempo com essas pessoas que praticam isso,
isso tem um peso, uma gravidade tão grande na sua saúde mental que você sequer imagina. Então, qualquer pessoa pode ser vítima de manipulação psicológica. A gente pode comparar isso com um vírus que entra no seu computador. Aquele vírus que fica escondido na alma do seu computador. É a mesma coisa o gaslight. É como um vírus. Ele se revela insidiosamente, destrói tudo que tem no seu computador. Sem você entender essas crenças e pensamentos que começam a minar a nossa confiança e a nossa percepção de uma realidade degradada da nossa saúde mental. Sem estarmos plenamente conscientes de nós mesmos, isso nos leva a um estado perpétuo de confusão mental e perda de confiança. Você perde a confiança em você mesmo. Você passa a viver em incerteza, em dúvida. O gaslight também, ele pode ser um fenômeno coletivo. Você pode sofrer gaslight de várias pessoas ao mesmo tempo. De um político, né? Que ilude, que engana, ludibria a população, a sociedade, a comunidade. Então, o gaslight ele pode ser também coletivo, entendeu? Isso significa que você é submisso a uma pessoa que domina um grupo ou a um grupo que te domina. Quando uma vítima quando uma pessoa é vítima de assédio, de bullying de várias pessoas, isso é gaslight, de um grupo de pessoas. Isso é uma disfunção sociocultural. Às vezes você tem uma família saudável que desempenha um papel crucial na sua vida porque te oferece base sólida para poder você enfrentar isso, contextualizar essas maneiras sociais, porque você tem uma base. Mas o problema é quando a sua família não está apta a corrigir essas distorções e isso pode amplificar e nós acabarmos internalizando todos esses mitos de inverdades, mitos que vêm da nossa família, mitos que vêm da sociedade, mito que vem do sistema sociocultural. Então, nos encontramos presos nesses sistemas caóticos e disfuncionais e ficamos sem saída, porque isso é baseado nos inúmeros abusos. Então, precisamos ter cuidado sobre o que falamos. As boas intenções podem piorar um relacionamento tóxico. Sabe aquelas coisas que dizem? Ah, ele faz isso com você, mas casamento é assim mesmo. Família é assim mesmo, é a sua família, é a única pessoa, é a única que você tem. Então essas crenças de que a gente tem que suportar esse tipo de abuso faz com que você viva em uma sociedade caótica onde você tem crenças que não são verdadeiras. Existem frases que são extremamente perigosas e outras são criminosas, né? E pode machucar ainda mais uma pessoa que já vem de uma família assim disfuncional. Mas o importante é você entender que você não está errada, que você vem de um sistema, que você não está louco, nem está louca. A manipulação que cria a confusão mental, ela induz o que é chamado na psicologia abuso psicológico, que se transforma em um abuso auto-infligido, entendeu agora? Então é importante a consciência desse fenômeno. Até nós estudamos isso, nós que somos psicólogos, temos anos e anos de trabalho e de estudo. Às vezes, podemos, através da vulnerabilidade, cair novamente nesses diagramas familiares do sistema por alguém que nós também confiamos, como pai, mãe, como a família, como nosso marido ou esposa, por alguém que a gente confia. Então, essa censura que é infundada de acusação, de que você é errado, de que você fez isso, que você é aquilo, que você tem que suportar o que é errado, o que não é correto, essa acusação infundada, lógica e factual, tudo que você diga vai se voltar contra você. Tudo, absolutamente tudo. Pode acontecer quando você
espera o mínimo. Se alinha a isso, você tem um dia difícil, você está cansada ou cansado, você está com sono. E você chega em casa exausto. E aí a outra pessoa começa a praticar gaslight, começa a colocar coisas que te deixa confuso. Você está cansada, você teve um dia difícil, você trabalhou demais, você fez hora extra, ou seja lá o que for, você não almoçou, você não, ou você está exausto mesmo. Vamos dizer, por exemplo, hoje é uma sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo. Por exemplo, dia de sexta-feira você trabalhou a semana inteira, você fica exausto ou exausta. E aí você chega em casa e você começa a sofrer gaslight. A sua capacidade de reação ou de raciocinar logicamente para entender que aquilo não é uma verdade, não é igual a de uma pessoa que está preparada para fazer esse tipo de abuso. Mesmo porque quando voltamos para casa, voltamos para um lugar onde achamos que é seguro. Então você nunca pensa que você vai ser abusado na sua própria casa, entendeu? Então quando você é pego de surpresa, você não tem a capacidade de reagir nem de raciocinar de uma forma que você entenda que você está sofrendo um tipo de abuso. Então, logicamente, você não está nas mesmas condições do seu opressor ou do seu agressor, porque ele está preparado, ele ou ela está preparado para agir. Mas você não está preparado para se defender, entendeu agora? Porque você não está esperando isso. A gente, quando volta para casa, a gente quer voltar, a gente acha que está voltando para um lugar de sossego, para um lugar tranquilo. Então, quando nós somos pegos de surpresas, nós não temos a mesma capacidade de discernimento de quem está nos provocando. Não temos, nós não temos tudo no nosso cérebro automático, entendeu? Uma coisa que você já deve ter observado. Pessoas tóxicas, elas gostam de discutir à noite. Por quê? Porque faz parte de táticas de pessoas abusivas. À noite você está cansado, você está com sono, você quer relaxar. Então, você quer um momento descontraído à noite. Você quer ficar descontraído ou descontraída. E essas pessoas gostam de drenar a energia do outro justamente nesses horários, quando você vai dormir, quando você está descansando, às vezes até quando você está doente. Elas gostam de te acusar até a exaustão. Enquanto elas não deixam o outro exausto, elas não param de abusar. Elas não param de fazer gaslight, elas não param de acusar, elas não param de ofender, elas não param de humilhar, É um terror, é um terror. A mesma coisa se você estiver com fome, se você não descansou, você não tem as suas defesas aptas para não ser manipulada ou manipulado. Você tem menos discernimento das coisas. Imagine essa situação com alguém que te aborda com palavras ofensivas sem você estar esperando. Desagradável isso. Pior que essas pessoas, elas não têm a mínima consideração pelo seu estado, pelos seus sentimentos, nem pelas suas emoções, nem pelo seu estado físico. Você se sente profundamente magoado ou magoado, mas quase que instantaneamente há uma voz interior que te questiona assim: eu sou culpada, eu sou culpado. Ou será que eu sou uma pessoa sensível, tudo me ofende? Será que essa pessoa está certa e eu estou errada ou errado? E você entra numa espiral de negatividade que não tem fim. Pensar sobre eventos passados dá interpretação injusta, tomada uma reação automática, é muito difícil você recuperar a sensatez. Nesses momentos, então, é que essas pessoas roubam a nossa energia, roubam a sua paz de espírito. Então, na primeira narrativa externa que você ouvir, essas observações ofensivas, essas declarações que distorcem a realidade, pergunte para si mesmo: eu não sou louco, eu não sou louco. Eu não sou uma pessoa sensível demais, incapaz de não entender o que é que está acontecendo aqui. Eu não sou agressiva. Não fui eu que comecei essa história. Os meus traumas que estão fazendo isso comigo, não é. Essa pessoa realmente ela está abusando de mim, ela saiu do controle, ela me ofendeu.
Ela tenta me fazer acreditar numa coisa que não é verdade. Tem que pensar nessas coisas, tem que se fazer essas perguntas, tem que se questionar e não questionar a outra pessoa. A sua interpretação de pensamento autocrítico infligidos, aqueles que você gosta de usar para se punir, não faça isso com você. Faça uma formulação objetiva. Pergunte-se a si mesmo: esse meu ressentimento é válido? Eu estou confusa. Será que é porque eu me sinto magoado ou magoado? Comece a pensar nos fatos concretos. Contradizem a história que aquela pessoa contou para você. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa sensível. Se alguém disser que eu sou sensível, eu digo sim, sou sensível sim, mas não sou louca. O fato de eu ser sensível quer dizer que eu entendo os sentimentos e as emoções das pessoas melhor do que você. Tá me ofendendo, que tá me agredindo. Ah, mas eu não tô te agredindo, eu não tô te ofendendo. Você que é sensível. Não, eu sou. A sensibilidade não é para achar que uma pessoa está me agredindo sem me agredir. A minha sensibilidade não é para pensar que uma pessoa está me ofendendo sem me ofender. A minha sensibilidade é para mim perceber o quanto você é deselegante, é desrespeitoso ou desrespeitosa e o quanto você mente. O quanto você quer que eu acredite nas distorções da realidade que você está querendo me infligir. É para isso que eu uso a minha sensibilidade, não para me sentir ofendida, porque você está tentando me ofender, mas você não me ofende porque realmente eu tenho essa percepção da pessoa que você é, entende? Somos sensíveis. E daí que somos sensíveis? E daí que somos empáticas, pessoas empáticas? E daí? Qual é o problema? Isso não autoriza quem quer que seja, tá? Ter razão para nos insultar. Isso não diz que a pessoa tem razão para nos insultar. Não autoriza essa pessoa a querer que a gente acredite em uma realidade que não existe. Todo mundo ou qualquer pessoa pode experimentar esses momentos de suscetibilidade. É normal. É normal a gente ficar achando que a gente tá levando as coisas para o pessoal e tal. Às vezes também a gente leva as coisas para o pessoal. Então lembre que a sua sensibilidade vem da sua história externa. Né? Você pode ter sofrido gaslight a vida inteira, desde criança, na sua infância. Você pode ter vindo de uma família disfuncional. Então a sua realidade externa ela é distorcida da realidade real. Então você precisa estar consciente para você escapar dessas armadilhas chamado gaslight, chamado abuso emocional, chamado violência doméstica, entendeu? Mas também você precisa se concentrar em pensamentos que ajudem você a escapar da armadilha de si mesmo, de você acreditar que sempre o outro tem razão e você não. Diminua, não se minimize a esse. Então, o gaslight é um termo que ressoa dentro do nosso próprio lar quando somos crianças. Não estou aqui acusando os nossos pais, porque eles passaram por isso. Isso é geracional. E às vezes nós vivemos numa família equilibrada, em uma família funcional, e passamos por essas coisas nos nossos relacionamentos durante a nossa vida. Relacionamentos tóxicos, onde as palavras são transformadas em armadilhas e as sentenças são labirintos de dúvidas do gaslight. Na verdade, é como se fosse é como se a mente da vítima entrasse em um labirinto verbal. Quando você consegue a saída, você está extremamente exausta e confusa, perdida. É uma luta perpétua, onde as palavras às vezes, ou na maioria das vezes, se tornam armas usadas sem perceber para abalar a realidade e nos faz perder o rumo da vida. O discernimento suga a vítima em um vórtice de gaslight. O gaslight da negatividade está em duas palavras: crueldade mental. Eu sempre digo a vocês, desde que eu comecei a fazer vídeo, gaslight para mim, Jane, é a pior tática usada por essas pessoas tóxicas. Crueldade mental.
alguém querer confundir a sua mente, querer confundir você com o objetivo, acima de tudo, de induzir você a uma confusão perpétua. Porque assim torna mais fácil de se controlar. Quando você está confuso, fica fácil da outra pessoa te convencer, da outra pessoa te controlar. Principalmente as suas emoções, seu sentimento, para controlar a narrativa da versão da realidade de quem quer forçá-la ou forçá-lo, né, a acreditar. Então adote um pouco de parêntese para poder você pensar, para esses gaslight pode ser traduzido, como eu falei já, como uma névoa mental, como uma neblina, entendeu? Que você não consegue discernir o que está lá atrás da neblina. É uma neblina mental. Essa tradução captura muito bem o que significa gaslight. Esse conceito de neblina mental não perde a riqueza do gaslight, né? Não é uma história. Gaslight não é uma história, é um conceito. E a gente tem que procurar entender esse fenômeno. Nós podemos, sem saber isso, como infligir uma certa quantia de gaslight a si mesmo. Quando você não questiona a realidade, você está fazendo gaslight com você mesmo. A pessoa fez com você, você faz consigo. Então você pega a tocha de quem fez gaslight com você e você começa a fazer com você também. Então aquela pessoa que te prejudicou de uma forma que faz com que você agora comece a abusar de si mesmo. Então essa confusão mental, essa mesma crueldade mental, porque uma crueldade mental, eu sempre falo para vocês, querer fazer você acreditar em uma coisa que não é real. E o pior, essas pessoas, elas criam evidências. Elas não criam só a mentira, elas criam evidência para deixar você confuso e confusa. Essa mesma crueldade mental pode parecer pensamentos que são seus pensamentos e você pensar que está dramatizando ou que você é uma pessoa traumatizada. Essa pessoa realmente me machucou? Aí você pensa assim, essa pessoa realmente me insultou? É isso mesmo que tem na minha cabeça? Então tenha cuidado. Há uma diferença muito grande entre o questionamento saudável e um questionamento pessoal infundado. Essa forma de gaslight, auto-gaslight internalizado, depois que uma pessoa é exposta ao abuso por longo tempo, o gaslight começa a ecoar na sua mente. É por isso que as pessoas que vivem com pessoas tóxicas, elas sentem muito culpa, porque elas sofreram assim, ó, consecutivamente, repetidamente, gaslight. É um eco que distorce as faixas exteriores. O resto, talvez, o relacionamento tóxico deixa marcas profundas, às vezes no ambiente familiar, na infância, porque você veio de uma família disfuncional. Então, existe um núcleo do fenômeno gaslight. A gente precisa entender essas origens e como reconhecer, de nos livrarmos também, nos libertarmos dessa crueldade mental que fizeram com você, de você acreditar que você é uma pessoa incapaz de pensar por si mesma, de fazer as coisas por si mesmo. Essa crueldade mental que colocaram na sua cabeça que você é sensível demais. Sim, é sensível demais mesmo. Mas isso não te desqualifica em nada. Não desqualifica uma pessoa ser sensível, não desqualifica a qualidade da pessoa ver a realidade. Ao contrário, pessoas sensíveis vê muito mais do que quem não é sensível, porque ela tem percepções detalhistas, iluminadas. Então, o núcleo do fenômeno gaslight, para a gente entender essas origens, como reconhecer em nós mesmos para nos libertarmos dessa neblina mental, dessa confusão mental, entendeu? A gente precisa realmente questionar os nossos pensamentos para nós mesmos, não para abusadores. Para a gente começar a ver mais claro, para a gente começar a se iluminar, para que a gente possa nos adaptar à narrativa que nos são imposta para as mentiras. Temos que engolir durante
a infância, ou que tivemos que engolir durante a nossa infância e juventude. No mito familiar, as mentiras que nos contaram moldaram, prestem bem atenção, quem somos hoje. Moldaram a nossa identidade. Quando éramos criança, quando questionávamos a um adulto, nós éramos corrigidos porque parecia que a gente estava fazendo uma pergunta impensável. Então, se adaptar a essa realidade fabricada na nossa mente infantil, isso nos faz auto-infligir a nós mesmos e dá uma confusão para enfrentar a vida, a dinâmica, essa dinâmica disfuncional que vive ao nosso redor, que é desde o nosso nascimento até os nossos 25 anos, quando o nosso cérebro termina de ser formado. Mas muitas pessoas não conseguem voltar à realidade real e viver sua própria realidade. Elas vão viver o tempo todo nessa confusão, nessa névoa, nessa neblina mental. Então nós somos moldados a aceitar que o problema somos nós e não os outros. Por isso que nós aprendemos a duvidar das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Se estamos alegres e alguém está triste, a gente sente culpa. Porque estamos alegres, acha que não merecemos estar alegres. Se a gente sente prazer, a gente sente culpa. Se a gente tem raiva, a gente tem culpa. Se a gente tem tristeza, a gente tem culpa. O que é isso? Se você está feliz, você tem culpa. Se você está infeliz, você tem culpa, você se sente culpado também? Você não está vendo que é uma confusão muito grande, então essa neblina que foi implantada na nossa mente, de que nós somos sempre culpados de alguma coisa. Culpado de quê? Culpado de quê? Se questione isso. Eu sou culpado de quê? Eu não sou culpado de nada. Eu só quero viver minha vida feliz, normal. Isso é uma origem do alto gaslight que nos foi implantado na nossa mente quando éramos criança. Nós estamos enredados, nós estamos numa rede de relacionamentos tóxicos marcado por crueldade mental, por jogos de abuso psicológico, por jogos de poder. E depois que você sofre essa forma insidiosa de abuso por muito tempo, algo muda dentro de você. Muda. E não é para bom. Muda para pior. Você fica desse jeito, se sentindo culpada até por existir. Então, essa dúvida e essa incapacidade que a gente aprendeu, que não somos capazes, que somos culpados de tudo, isso nos torna... Isso parece uma luta em que a gente tem alguém nos perseguindo. E sem perceber, essas coisas que aconteceram conosco nos tornam carrasco de nós mesmos. Nós somos os piores carrascos de nós mesmos. Essa voz que vem dentro da nossa cabeça e a gente pensa que a nossa realidade é aquela que nos disseram, aquilo é o eco da crueldade que você experimentou. E isso não é um incidente isolado, isso é sistemático, isso está integrado na nossa maneira de pensar e funcionar. Por isso que é insidioso. Esta situação cria uma espécie de fragmentação, como eu falei do filme. Se vocês assistirem esse filme, como um filme psicológico, vocês vão entender o que é que eu estou falando. Então, essa fragmentação interna, por um lado, aquela parte de nós que é ciente do que está acontecendo, que é ciente, que sabe que não somos responsáveis, que existe outra parte que nos infligiu isso injustamente, essa responsabilidade de poder sobreviver a esse caos. E o mais insidioso disso tudo é que essa crueldade mental auto-infligida, ela é invisível, você não percebe. Talvez você comece a pensar agora porque eu estou falando, mas uma pessoa que convive com você diariamente, se fala isso, você vai duvidar também do que a pessoa está falando. Porque a sua mente está fragmentada. Foram os seus criadores, os seus professores, as pessoas que viveram com você na sua infância que fizeram isso. Porque também fizeram isso com elas. E porque também outras pessoas fizeram isso com quem fez com elas. Porque isso é uma bola de neve, isso é uma armadilha social, cultural.
Nós sofremos gaslight desde que nascemos. A gente não cria a nossa realidade. A nossa realidade foi criada por as pessoas que nos criaram. E para a gente sobreviver a esse caos insidioso, a essa crueldade mental auto-infligida, que é invisível e que nós temos dificuldade de distingui-la dos nossos próprios pensamentos gerados de nós mesmos, sem interferência da nossa própria realidade. Nós somos pessoas ansiosas, nós temos as nossas próprias ruminações habituais. Por exemplo, nosso sangue é vermelho, todo mundo sabe, né? Desde criancinha a gente sabe que o nosso sangue é vermelho. Mas se uma pessoa for criada dizendo que aquela cor do sangue é verde ou é azul, ela vai acreditar que o sangue dela é verde ou é azul. E ela nunca vai acreditar que o sangue dela é vermelho. Porque se uma pessoa diz isso repetidamente a uma criança, isso é gaslight, ela cresce achando sim que o sangue dela é verde ou azul. E pouco a pouco, ela começa a duvidar da sua própria percepção. E toda vez que ela tiver uma percepção de uma coisa real, ela vai perguntar a essa outra pessoa, no caso os cuidadores ou os pais, ou seja lá quem for, o professor, ela vai perguntar para ela ter certeza. E aí ela é, mais uma vez, auto-infligida por algo que não é real. Que ela vai perguntar para a professorinha: professora, minha mãe ou meu pai disse que o sangue não é vermelho, que o sangue é verde. Aí a professora, para não questionar a mãe, diz assim: ah, mas se sua mãe falou, então é verdade. E nisso é tudo na nossa vida. Então por que você aceita abuso de uma pessoa que você casou, de uma pessoa que você está vivendo? Porque você foi condicionado ou condicionada a aceitar a realidade do outro e não a sua própria realidade. Você questiona a sua realidade, mas você não questiona o que a outra pessoa te faz acreditar. Isso significa que a nossa passagem por esse abuso insidioso chamado gaslight, que é desviar a percepção da realidade, que é um tipo de manipulação insidiosa, significa que nós vivemos dentro de uma fantasia cruel, maldosa, insidiosa, criminosa. Então você tem que se questionar, se acalmar. Então, obviamente, a nossa percepção diz que nós estamos errados, que somos sempre errados, que a gente provoca as outras pessoas, e nós é que criamos caos. E você está tão condicionado a isso que para você não brigar, você termina acreditando que o sangue é verde, ao invés de você questionar, não. Existe essa cor vermelha e o sangue é dessa cor, então ele não é verde. Quem está errado é você, não sou eu. Entendeu? Então, esse problema de percepção, para você entender melhor essa ideia, você tem que entender a distorção da percepção que foi infiltrada para ir distorcer a nossa realidade. Por isso que eu peguei esse exemplo da garota do trem, porque é exatamente isso que aquela moça sofreu o tempo todo no casamento. E isso deixou ela tão fragilizada e tão louca, né? Vamos dizer assim, porque é para você ficar louco realmente, que você diz assim: mas aquela pessoa está agora feliz, tem uma família feliz. E por que eu não pude fazer aquela pessoa feliz? Prestem bem atenção a isso. E aí você volta para você e diz assim: o erro é meu. Eu sou a pessoa errada dessa história. Eu cometi um erro. Fui eu que não tive a capacidade de criar uma família feliz. Você sabe por quê? Uma pessoa, depois que abusa de outra, abusa, e se separa, e depois ela constrói uma família feliz, não é porque ela encontrou a pessoa certa, não. É porque ela usou você como teste, como um teste de experiência, e aí ela passa a descobrir a pessoa ruim que ela é, a pessoa má que ela é. E daí ela quer mostrar para ela mesma que ela é capaz de fazer alguém feliz. E ela vai fazer essa outra pessoa feliz. Porque ela esgotou todo o seu arsenal de crueldade, de maldade em você. Então ela limpou a mente cruel dela
para poder viver um relacionamento feliz. Então você foi o quê? O bode expiatório. Não só da família disfuncional que você veio, mas de um ser cruel, de mente cruel, perversa, que te encontrou para te fazer um teste também. Por quê? Porque você estava vulnerável, porque você aceita tudo como realidade, porque você não se questiona, porque você se auto-inflige o gaslight, e aí você fica se culpando, achando que você foi responsável pelo término do seu relacionamento. Não se questione por isso. Queridos e queridas, vou dizer uma coisa para vocês, prestem bem atenção. Você foi um professor ou uma professora que ensinou aquele ser infeliz, cruel, como é um relacionamento. Então você foi o teste de experiência, você foi o laboratório daquela pessoa. E ela esgotou todas as suas maldades e crueldades em você. E agora ela está limpa, ela esvaziou o saco de maldade para viver um relacionamento feliz com outra pessoa. E você vai ficar sempre na dúvida, se auto-infligindo que a culpa foi sua, que o relacionamento não deu certo. A culpa não foi sua não, querido e querida. A culpa é do sistema sociocultural que fomos criados para obedecer, baixar a cabeça e nunca questionar aquilo que uma pessoa que tem autoridade ou uma pessoa que a gente ama diga. A gente tem que aceitar, engolir todas as crueldades psicológicas, mentais, emocionais, físicas. A gente tem que engolir isso e achar que está certo porque aquelas pessoas têm autoridade. Porque foram aquelas pessoas que nos criaram, porque são aquelas pessoas que amamos. E quando a gente ama, a gente confia. Não. Ame, mas desconfie também daquela pessoa. Dizem que o amor é como a justiça, é cega. Nunca vê a realidade nem a verdade. Você pode quebrar esse ciclo de mentira. Não é porque você ama uma pessoa que você vai pregar aquela pessoa e transformar em Deus ou em anjo. Não. Deus e anjo não vivem aqui nesse planeta. Eles vivem em uma esfera muito mais elevada de pureza. Então questione tudo. E quando alguém disser você é sensível, leva tudo pro pessoal, você diz não, eu não levo tudo pro pessoal não, mas eu sou sensível sim. E daí, qual é o problema? Pessoas sensíveis como eu vê além do que você vê. Vê a realidade e a verdade que você não vê. Pessoas sensíveis como eu não mente. Não fica inventando coisas para manipular, trair, drenar, ou seja lá qualquer maldade que você entende. Então é isso. Beijo no coração. E se você ainda não assistiu, a Garota do Trem vai assistir para você entender o que é fragmentação mental e o que é gaslight. Se você já assistiu e não entendeu dessa forma que eu estou falando, volte para assistir que você vai entender. Beijo no coração.